Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, galera, deixem o like, se inscrevam no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link também de acesso ao grupo que eu criei aí no WhatsApp para as pessoas que passaram no concurso, né? As pessoas que querem informações aí sobre a nossa função, né? A função do oficial de justiça. Eu vim excepcionalmente aqui gravar, hoje é sábado, sobre essa questão toda aí que teve no que se refere à intimação, à citação, não sei se é citação, notificação, do ex-presidente Bolsonaro na UTI de um hospital. Uma oficial de justiça foi até o hospital, ela recebeu um mandado para isso, ela foi até o hospital e fez a citação do ex-presidente num leito de UTI. Eu vou comentar essa função, essa atuação dela. Bem, em primeiro lugar, eu digo que talvez a única pessoa nessa história toda que tenha agido aí com perfeição foi a oficial de justiça. Ela, na verdade, ela e nós, oficiais de justiça, assim que recebemos um mandado judicial, nos cabe pouca margem discricionária no cumprimento da ordem. A gente deve analisar o conteúdo do mandado, é claro, mas o que permite que nós não cumpramos a ordem é apenas o caso aí, por exemplo, de uma ordem manifestamente ilegal, o que não era o caso, né? Ela analisou com certeza o mandado, viu que tratava-se da pessoa, né, da figura do ex-presidente. É notório que ele estava num leito de hospital, né? Ela com certeza também pegou o endereço do mandado, verificou que estava determinando que ela fosse até o hospital para que procedesse a citação dele. Ou seja, ela deve ter analisado o conteúdo aí do mandado e sim, ela agiu corretamente. Ela, no caso, fez tudo assim, com perfeição. Aí eu falo que as outras pessoas envolvidas na situação, talvez que não tenham aí andado aí de maneira, vou botar dessa maneira, de maneira inteiramente correta, vamos dizer aí no caso aí, em questão. Eu diria porque isso é básico, né, de qualquer pessoa iniciando no mundo do direito, vamos botar assim, que pessoas em estado grave, existe uma vedação ali no Código de Processo Civil de que elas não devem ser citadas, esses atos processuais, e não devem ser cumpridos em pessoas em estado, sei lá, de doença grave, e salvo para se houver perecimento de direito, o que não era o caso ali, né? Não era o caso em questão. Aí, quer dizer, a ordem, nesse ponto, aí que eu falo, a ordem de quem foi a ordem de quem foi emanada, né, esse mandado judicial, que é o ministro Alexandre de Moraes, eu acho assim que houve eu diria uma afobação, talvez alguma coisa ali que desencadeou isso, talvez tenha sido a live que o ex-presidente fez, acho que no dia anterior, não sei. Aí talvez ele se sentiu aí, sei lá, agindo com o fígado, né? Como já vários juristas já se manifestaram que ele vem agindo dessa maneira, né? Com o fígado, em várias decisões judiciais dele. Ele emitiu esse mandado e determinou que a oficial de justiça cumprisse. E, quer dizer, nesse ponto aí, eu acho que sim, não haveria necessidade aí de tamanho assodamento, né? Até porque é notório que o ex-presidente está numa UTI, está no leito de UTI. Não importa se está recebendo visita lá, sei lá de quem, UTI é um ambiente controlado. Talvez estivesse na sala vermelha, não sei. Eu sei que assim, talvez não devesse emitir essa ordem e aguardar, né? Aguardar o quadro clínico do ex-presidente melhorar. O ex-presidente talvez tenha errado, né, por ter
feito aí uma divulgação grande de toda a sua rotina no hospital, de repente as pessoas podem ter visto aquilo como se ele realmente não estivesse numa situação tão grave, o que eu duvido, porque ele fez uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia aí que durou horas, né? Abdômen, acho que todo aberto, intestino, né? Uma das coisas mais sensíveis aí do nosso corpo, um órgão aí que é muito suscetível a infecções. Acho que por ele ter feito live, recebido muitas visitas até de políticos, de repente isso passou a impressão de que o estado dele não fosse tão grave, né? Portanto, eu falo também que talvez ele tenha errado. Errou também um pouco, talvez, naquela recepção à servidora, né, oficial de justiça, né? Ele filmou. Não que a filmagem seja uma coisa... Isso aí eu não vejo como uma coisa errada, porque nós somos servidores públicos, né? Felizmente ou infelizmente, né, somos servidores, né, do público. E nossa imagem aí, assim, eu diria que infelizmente, nesse ponto, eu acho que a gente não tem, no exercício da nossa função, não há que se falar em proteção de imagem, desde que, é claro, você não esteja sendo insultado, humilhado. Eu não acho que não foi o caso ali dele. Ele explicou apenas a situação dele, né? Ele falou até bem que realmente ele estava ali vulnerável, né, numa situação, naquele leito hospitalar de tratamento intensivo, e como que ele iria se manifestar em 5 dias naquele processo. A oficial até que falou bem, né? Falou, ex-presidente, quem se manifestará é seu advogado. E ele até que falou bem. Ele falou, bem, mas eu vou me reunir com ele, né? Ele vai me perguntar coisas, né? Que realmente, ele fez todo sentido. Mas aí, deixando esses pontos aí sobre as pessoas que erraram, talvez, então, apenas aí o ministro, né, que emitiu essa ordem, e o ex-presidente, em menor grau, eu diria aí, por ter se indignado, né? Mas a indignação, deixando bem claro aqui, é uma coisa aí inerente a todas as partes do processo. Vocês que querem ser oficiais de justiça, que almejam essa profissão, saibam que vocês serão aí psicólogos, assistentes sociais, sei lá, vocês ouvirão as lamentações das partes em cada diligência. Isso é natural. Portanto, o comportamento do ex-presidente, nesse ponto, também é totalmente natural. A gente escuta isso todo dia na rua. Uma parte indignada com uma questão ali do processo, ao receber a intimação, uma citação, ela fica indignada. Pois bom, esse é o panorama aí da situação. Agora eu vou trazer para vocês o meu caso pessoal. Por coincidência, eu já vivi 2 casos parecidos, né, com o que ocorreu com essa oficial de justiça. Eu trabalho numa região da minha comarca em que tem um hospital, né, o maior hospital da cidade, lá nessa região. Aí eu peguei uma vez, primeiro mandado, peguei um mandado assim, bem complicado, eu diria. O conteúdo dele dizia que eu deveria intimar uma mulher, é claro, vocês vão entender que é óbvio que seja uma mulher, pelo que eu vou falar. Uma mulher em trabalho de parto. O mandado dizia exatamente isso. Eu deveria ir até o hospital para intimar uma senhora que tinha dado entrada no hospital, estava em trabalho de parto. Eu olhei aquela ordem, assim, como se diz aqui no interior, quase que eu caí para trás. Eu falei, meu Deus do céu, que determinação é essa? Que ordem que eu terei que cumprir? Eu fiquei meio espantado, né? Falei, caramba, eu terei que ir, se for o caso, lá na mesa de cirurgia lá da cesariana. Aí eu comecei a pensar, né, claro, sobre o cumprimento dessa ordem, pedi conselho de colegas, mas não existe margem nesse caso para você pensar em fazer ou não fazer. Como oficial você tem que fazer. E o que eu já me programei? Eu falei, eu vou intimar essa senhora, citar ela, sei lá qual que era o termo lá exato, eu vou cumprir a ordem judicial, seja o que for, exceto
se existir uma orientação médica para que eu não cumpra a ordem. Aí me dirigi até o hospital e eu não sei se foi coisa assim, de Deus, eu diria, eu me falo isso, né, me refiro a Deus aí em alguns momentos da minha vida. Fui até a sala lá, a porta da maternidade lá do centro cirúrgico, perguntei por fulana, né, por essa senhora, aí me foi dito no momento que ela estava inconsciente, tinha acabado de dar à luz e estava inconsciente, quer dizer, e estava talvez até no estado puerperal. Aí eu já, quer dizer, diante dessa informação do médico, eu regressei com o mandado, informando isso, que deixei de cumprir o mandado judicial, em virtude da pessoa estar inconsciente, estar num leito de hospital, e que não tinha naquele momento condições aí de receber a citação e intimação. Quer dizer, aí voltei, mas eu não discuti a ordem judicial, né, em momento nenhum. A juíza, na época, o juiz, ele considerou que talvez naquela exceção a exceção ali do Código de Processo Civil, não se faz citação em pessoas em estado grave, talvez, exceto para evitar perecimento de direito, talvez fosse o caso, né? A segunda situação, eu estive no hospital para intimar também uma mulher. E aí quando eu cheguei lá, me dirigi lá à direção do hospital, o advogado do hospital, ele falou, essa mulher, ela está em ala psiquiátrica. Ela tentou aí o autoextermínio várias vezes, tentou suicídio várias vezes, e assim, é meio temerário que você, oficial de justiça, vá até lá, citá-la, intimá-la. Aí eu falei com ele, ordens judiciais a gente tem que cumprir. Eu não posso, com base na opinião do senhor advogado, é claro, acredito na sua palavra, falei isso com ele, mas eu preciso de uma ordem, de uma opinião médica para embasar a minha certidão. E foi o que esse advogado fez. Ele me colocou em contato com o psiquiatra, o responsável por essa paciente, e eu conversando com ele foi claro, falou, eu como médico psiquiatra, eu não recomendo nesse momento a citação e intimação dessa paciente. Ela está em isolamento, está sob efeito de remédios fortíssimos, e eu não recomendo. Acho assim temerário que você ingresse na ala psiquiátrica para citar e intimá-la. Diante disso, eu, como oficial de justiça, eu não posso ser, embora eu esteja ali a mando do magistrado, eu não posso ser insensível a essa opinião médica, né? Eu aí regressei novamente com o mandado, fiz a certidão nesse sentido, de que deixei de dar cumprimento ao mandado em decorrência da opinião médica que me orientou, me sugestionou a não dar cumprimento àquela ordem naquele momento, em virtude do estado grave dessa paciente. E assim relatei para o magistrado. A intimação não voltou, quer dizer, sinal que eu agi bem. Eu agi bem naquele momento. Quer dizer, eu não descumpri a ordem judicial. Eu fui até onde foi possível. Não adianta, você não pode... A ordem judicial, é claro, como oficial de justiça você tem que cumprir integralmente. Mas diante de qualquer situação dessa, principalmente num caso desse específico, de uma pessoa em estado grave, uma pessoa que está no hospital, está numa sala de UTI, se você tiver uma opinião médica que embase, que sustente uma certidão sua, é interessante que vocês recuem, informem isso ao magistrado. Não extrapolem ali, não queiram ser mísseis programados a cumprir a decisão judicial sobre qualquer perspectiva. Não. Recuem, informem ao magistrado, se tiverem contato mais próximo, falem pessoalmente, mas não cumpram.
diante disso, não cumpram. Você está um terceiro caso. Por trabalhar no hospital, né, teve muitas ocasiões como essa. Em uma outra ocasião, eu fui até o presídio, né, da minha cidade, e chegando lá, né, sempre tem várias intimações para os presos. Eu fui informado pelos policiais penais que um daqueles presos que eu tinha ido intimar estava no hospital. Ele tinha sofrido, não sei se tinha se machucado ali na cela, alguma coisa assim. Ele estava no hospital, escoltado, que era um preso de periculosidade, né? De alta periculosidade, estava escoltado. Aí, o que eu fiz? Saí do presídio, depois de cumprir as intimações todas, fui até o hospital e intimei esse preso normalmente. Citei ele, intimei normalmente. Por quê? Porque ele não estava em local de estado grave, ele não estava na UTI. Tanto é que ele estava sendo escoltado por dois policiais penais. Estava lá com um apartamento lá do hospital, a porta aberta, com acesso assim a todas as pessoas do hospital, enfermeiros, médicos, faxineiros, e os policiais penais lá sentados do lado dele lá na cama. Ele estava com a algema na cama, né? Intimei ele tranquilamente. Por quê? Porque não estava em estado grave. Eu também não recebi nenhuma orientação ali do corpo clínico do hospital dizendo para mim, essa pessoa está inconsciente, ela está em estado grave, ela está sob efeito de remédios aí que alteram ali a sua capacidade psíquica. Quer dizer, não, estava lá normal, o cara estava vendo televisão com dois policiais penais. Quer dizer, nesse caso, sem problema. A questão não é o hospital. Esse que é o X da questão. A questão não é o hospital. A questão é, a pessoa está em estado grave? Se ela está em estado grave, existe uma opinião médica que te aconselha a, de repente, não cumprir aquele ato? Essa é a questão. Lá no caso, voltando lá ao caso de Brasília, me parece que a oficiala, ela não teve aí, eu não sei o caso na minúcia do acontecido, não estava lá, se ela recebeu alguma orientação médica para não cumprir aquele ato. Quer dizer, aí eu não sei se ela recebeu, de repente, também pressão, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu falo assim, será que ela recebeu algum comunicado oficial do hospital ou da junta médica dizendo que o paciente estava em estado grave, que ele não poderia receber uma comunicação daquela naquele momento? Não sei, me parece que não. Se ela tiver recebido, talvez eu não tivesse cumprido a ordem. Eu teria regressado e voltado e relatado isso tudo em certidão. O máximo que aconteceria é o ministro insistir na ordem e desentranhar o mandado, eu teria que voltar lá. Aí quer dizer, mas aí eu estaria embasado, eu estaria me resguardando de qualquer acontecimento aí futuro, né, de, ser processado, porque tudo tem que ser relatado fielmente. Tudo tem que ser relatado fielmente e toda ordem emanada de magistrado, o oficial de justiça deve se atentar a isso. Vocês, oficiais de justiça, deve ser por escrito, deve ser minucioso o mandado, deve ser minucioso, não deve dar margem à interpretação, assim, deve ser bem descrito a situação. Por exemplo, de repente no mandado que ela pegou, estava falando, intime, cite pessoa em leito de UTI. Quer dizer, como eu peguei, cite-se pessoa em trabalho de parto. Quer dizer, aí tá. Aí quer dizer, ela está embasada, ela pode realmente ir até o local. Mesmo, nesse caso, tá. Mesmo com opinião médica que te rechace você, oficial de justiça, de entrar naquele recinto. Aí, nesse caso, a ordem judicial, claro, ela prevalece. Se existir esse comando expresso no mandado, né, esse comando expresso, dizendo que você deve adentrar na UTI,
em área de paciente em estado grave, aí você não tem o que fazer. O oficial de justiça, ele é um cumpridor de ordens dos magistrados. Nós somos as pernas da lei, né? Os olhos do magistrado, né? Nós somos a materialização da ordem judicial. Essa é a nossa função. Portanto, a gente não pode aí ficar interpretando ali, não. Mas os mandados devem vir expressamente dizendo o que a gente tem que fazer. Ordens verbais, mesmo de magistrados, sim, claro, você vai cumprir, mas você vai falar com o magistrado a que você deve subordinar. Você vai falar, excelência, ok, vou cumprir a ordem, mas peço com a máxima vênia que o senhor coloque tudo isso no mandado judicial por escrito. Entendeu? Entenderam? Por escrito. Não cumpram nada, não peguem um mandado ali genérico, sem muita informação ali, sem muita margem, e aí, como complemento desse mandado, uma ordem verbal. Não façam isso. Não façam isso. Beleza? Espero aí ter contribuído para esse debate, que é muito importante para a nossa profissão. Valeu, um abraço, até mais.